Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, aluno do quarto ano do curso técnico de mecânica da Fundação Liberato, e meu projeto é o Colorful Help, dispositivo para identificação de objetos para pessoas com deficiência visual. Primeiramente, é plausível reconhecer que a autonomia está presente na natureza humana e que precisamos dela para pensar, nos expressar e fazer aquilo que bem entendemos. Porém, em algumas atividades que pessoas com deficiência visual precisam fazer no seu dia a dia, essa autonomia nem sempre está presente. Um exemplo disso é em tarefas de distinção de cores e formatos de objetos. Nessas ocasiões, elas dependeriam necessariamente ou de auxílios tecnológicos ou da ajuda de terceiros. E é exatamente isso que esse dispositivo pretende auxiliar, dando mais autonomia a essas pessoas de uma forma mais simplificada. Portanto, tem-se como principal objetivo auxiliar pessoas com deficiência visual a conseguir distinguir cores e formatos de objetos, começando, no primeiro momento, esse reconhecimento com peças de roupas. A partir desses critérios, a primeira etapa da pesquisa foi elaborar uma inteligência artificial capaz de distinguir os formatos de 4 categorias: bota, camisa, camiseta e tênis. Para isso, várias redes neurais foram estudadas, sendo que a primeira delas foi feita com o dataset MNIST, que era composto por 10 categorias, de números de 0 a 9, sendo que sua estrutura se parece com a figura 1. Nela é possível observar 3 camadas. A primeira delas se chama Flattening, que é responsável por transformar as informações da imagem em valores legíveis pela segunda camada, que se chama Hidden Layer, que é justamente responsável por calcular a predição, enquanto que a terceira camada de resultados é responsável por converter esses valores em um valor inteiro para que ele possa servir como identificação de uma das categorias. Já a segunda rede neural, ela era um pouco mais complexa, apesar de ser binária, ou seja, só poder distinguir duas coisas. Ela usava o dataset Cats vs Dogs do Kaggle, e sua estrutura se parece com a figura 2. Nela, na primeira camada, é possível observar algo diferente, que é justamente a implementação dela, que é as convoluções. A convolução funciona como uma espécie de filtro. A imagem passa por ele e a convolução vai pegando vários detalhes da imagem que fazem com que ela consiga diferenciar um cachorro de um gato. Essas informações são passadas pela Flattening novamente, que envia esses resultados para a Hidden Layer, que calcula a predição e faz com que a camada de resultados consiga converter isso em uma das categorias, ou seja, 0 ou 1, cachorro ou gato. Com base nessas duas redes neurais, já foi possível elaborar como funcionaria a estrutura da rede neural que seria utilizada pelo projeto, assim como mostra a figura 3. Nela é possível observar que ela também possui uma convolução, que, como eu já expliquei antes, funcionaria como um filtro que vai pegando os detalhes e transforma depois, no final, na camada Flattening, que passa esses resultados para a Hidden Layer, que são os neurônios, que, por sua vez, depois de calcular a predição, faz com que a camada de resultados converta-os em um valor inteiro de uma das 4 categorias. A etapa a seguir, depois de construir a rede neural, foi justamente treiná-la, sendo que para isso vários parâmetros foram testados justamente para conseguir descobrir qual deles que dava a ela o melhor desempenho. Para isso, foi usada a função Keras-Tunner, que gera vários valores aleatórios para descobrir qual deles que deixa a rede neural mais otimizada, e Data Augmentation, que faz com que o dataset cresça bastante e faz com que a IA não tenha vícios, ou seja, ela não tem que chutar nada infinitamente. Depois disso, testes foram realizados para descobrir as melhores redes neurais que foram geradas com o Keras-Tunner. Primeiramente foi usado um dataset de teste com umas 1000 imagens, justamente para conseguir coletar as 4 melhores IAs, sendo que posteriormente elas foram testadas em um dataset de amostras mais práticas, ou seja, eram das 4 categorias, 10 amostras para cada categoria, sendo que esses dados foram depois tabelados e geraram os gráficos 1 e 2, que basicamente correspondem às taxas de erro e às taxas de precisão do dataset de testes, enquanto que o gráfico 3 corresponde justamente às precisões comparativas do dataset
roupas mais práticas, que faz com que as IAs estejam mais preparadas para o mundo real, digamos assim. Ou seja, as que passaram nesse teste estariam teoricamente mais competentes em situações mais realistas. A distinção de cores, por sua vez, foi dividida em dois métodos de construção diferentes: programação de sensor RGB usando a placa Arduino e a programação de algoritmo de visão computacional usando a linguagem de programação Python. O teste do sensor RGB, por sua vez, funciona da seguinte maneira: um objeto de cor predominante e lisa foi colocado diante do sensor, que lê constantemente códigos RGB, sendo que a sua precisão foi calculada por meio de uma média aritmética de seus acertos dividida pelo número total de amostras coletadas. Esses dados geraram o gráfico 5, que está em formato pizza, justamente porque as precisões foram muito semelhantes e como tinham muitas categorias, ficou mais interessante de expor dessa maneira. Na parte azul, é possível observar que está a maior parte das categorias de cores, justamente porque elas obtiveram 100% de precisão, enquanto nas outras duas partes é possível observar as categorias que obtiveram 70% e 80% de precisão. Já no teste realizado com o algoritmo de visão computacional, o seu funcionamento se deu da seguinte maneira: uma câmera capturou várias imagens de cada categoria de roupas e, por meio disso, elas passaram pelo algoritmo que gerou um histograma de seu espectrograma RGB, sendo que as cores com mais frequência geraram um novo código RGB, que por sua vez deram assim a cor predominante na imagem, sendo que a sua precisão foi calculada também por meio da média aritmética de acerto dividido pelo número total de amostras coletadas. E esses dados geraram o gráfico 6, que, como é possível observar, obteve também um ótimo rendimento. Portanto, com base em todos esses dados coletados, é possível constatar que sim, é possível e viável construir esse dispositivo, já que a melhor das IAs conseguiu 95% de precisão média nas 4 categorias de roupas, enquanto que o algoritmo de visão computacional conseguiu 90% de precisão média nas 9 categorias de seu espectro programado. Portanto, como implementações futuras, pretende-se aprimorar ainda mais o desempenho da inteligência artificial de sua rede neural e do algoritmo de visão computacional em ambientes com muita variação de brilho e saturação, além de implementar o reconhecimento de detalhes na IA, como detalhes em xadrez, listras e estampas, além de conseguir portabilizar o dispositivo para que o usuário possa usar como uma espécie de par de óculos, além de, quando as implementações forem feitas, disponibilizar o código para que qualquer um consiga editá-lo. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.